E na sessão conjunta de hoje, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência da República, pediu a Davi Alcolumbre a leitura do requerimento para a criação de uma comissão para investigar as irregularidades do Master. Mais do que nunca é necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro. E também qual a relação que eles tinham com o Lula. Qual a relação que eles tinham com o Alexandre de Moraes. Porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Flávio também lembrou dos escândalos fraudulentos envolvendo o PT. Vocês entendem muito de corrupção. O que foi mensalão? Mensalão, compra de votos de deputado na mala, aqui no Congresso Nacional. Governo, PT. Petrolão, um assalto à estatal amada pelos brasileiros, que é a Petrobras. Só, segundo os cálculos da Lava Jato, estima-se em 42 bilhões de reais o roubo na Petrobras. Governo Lula, PT. Escândalo do roubo dos aposentados do INSS. Uma excrescência, além de roubar a esperança da nossa juventude. O senador também fez críticas à Polícia Federal do governo Lula. Porque olha como está a Polícia Federal hoje. Um grupo aparelhado, na maior cara de pau, trocam o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na mão grande. Trocam na mão grande. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. Ixi, mano. O mundo tinha caído. A investigação sobre o filho do presidente. Eles trocam o próprio delegado da investigação. Isso é inaceitável. E já durante o discurso do outro parlamentar, do Lindenberg, deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, Flávio foi atacado e acusado de desviar recursos de doações do filme. Então, senhores, pelo respeito a essa casa, o senador Flávio Bolsonaro, para subir à tribuna, ele deveria, por respeito ao Brasil, ter respondido esses questionamentos, que são questionamentos da sociedade. Nós queremos CPI. Agora, melhor seria se ele se antecipasse. Eduardo Bolsonaro falasse, olha, os 61 milhões foram todos investidos dessa forma. Ao não fazer isso, o que é que se consolida? Que aquele dinheiro foi usado para conspirar contra o Brasil por tarifas, foi para bancar a estadia do Eduardo Bolsonaro, mas foi mais. Foi para conspirar por sanções e tarifas contra o Brasil. Responda, candidato. Bom, em resposta a Lindenberg Farias, Flávio afirmou que o escândalo envolvendo o Master começou na Bahia. O senador também cobrou explicações do parlamentar governista sobre encontros secretos entre Lula e Daniel Vorcaro. Eu quero começar falando que Banco Master começa na Bahia com crédito cesta de Jacques Wagner e Rui Costa. Segundo lugar, presidente, eu já dei todos os esclarecimentos que eu precisava dar, todas as explicações. Quem tem que dar explicação agora é o seu chefe. O que é que ele estava fazendo naquela reunião secreta lá? Ajudar o Banco Master com o Banco Central, esperando fazer a troca do presidente do Banco Central para ajudar o Vorcaro e Augusto Lima. O Lula é sócio, é conselheiro ou é só amigo dessas pessoas? Então, presidente, para concluir, eu quero falar o seguinte, o Flávio Bolsonaro chamou ele de irmão. O seu chefe é ladrão, abre teu olho, rapaz. CPI do Banco Master já. Bom, Piotr, começamos com você. A gente trouxe uns trechos da declaração da declaração do senador Flávio Bolsonaro hoje nessa sessão conjunta, ele que teve ali a relação com Daniel Vorcaro divulgada na semana passada, naquele áudio em que pedia dinheiro para o patrocínio do filme em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, a cinebiografia do ex-presidente, e Flávio Bolsonaro agora pede a investigação
de todos os envolvidos no Banco Master, né? Pede que seja realmente instalada essa CPMI do Master para investigar todos os atores envolvidos nesse escândalo. Em que pese a decisão do Davi Alcolumbre de, por hora, não instalar e talvez não instale nunca nessa legislatura, nenhum parlamentar do PT, pelo que se sabe, assinou essa CPI, qualquer um desses pedidos de CPI do Master. A gente vê lá o deputado Lindeberg dizendo, não sei o quê, queremos investigar, mas não assinou a CPI. Então, se não assinou a CPI, então não quer fazer investigação nenhuma. O que a gente vê agora é o pré-candidato do PL, o senador Flávio Bolsonaro, indo contra-atacando, obviamente, depois que ele teve que responder, obviamente, essas questões do Master, e ele deu as explicações de o porquê que ele tinha relações com o Vorcaro, especialmente em relação ao filme, ao patrocínio do filme do presidente Jair Bolsonaro. O que o PT não responde, por exemplo, é o que foi tratado especificamente nessa reunião do Lula, lá no dia 4 de dezembro de 2024. E como é que o Augusto Lima, por exemplo, pagou 15 milhões, se não me engano, pela privatização do Credit Suisse, e de lá para cá veio o Vorcaro, transformou no Banco Master e virou ali um cartão de crédito consignado. E de lá para cá aquela coisa aumentou com carteira de crédito até chegar ao Master desse escândalo que nós temos hoje. Porque Alexandre de Moraes, nós estamos falando dos 129 milhões, por exemplo, desse contrato com a esposa dele, é aliado do governo, é um ministro que tem dado decisões favoráveis ao governo há muito tempo. Foi homenageado pelo Lula, esteve com o Lula, enfim, levou tapinha nas costas da Janja e tudo mais. Ou seja, nós estamos falando de aliados do governo Lula que não estão sendo investigados e a gente não vê o PT falando sobre isso. O que a gente vê agora numa resposta do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, é contra-atacando. Tá bom, vocês falaram da minha relação, expliquei, e vocês vão explicar isso quando? Porque tudo isso precisa passar pelo escrutínio público. As empresas de pesquisa que vão fazer uma pergunta, o que você acha do Lula ter se reunido com o Vorcaro, dado um conselho para um banqueiro encalacrado e que depois, inclusive, disse, olha, vai ter um novo presidente do Banco Central, espera um pouquinho porque foi eu que indiquei. Você acha isso horrível, terrível, sei lá o quê, ou você acha isso excelente? Também precisa passar. O tratamento precisa ser equânime, precisa ser igual para todo mundo, porque senão, aí você está direcionando o voto do eleitor. O que me faz crer de forma muito clara, pelo que você vê nas redes sociais e também nas ruas, é que as pessoas estão enxergando tudo e estão vendo esse tratamento seletivo. Daí era necessário que o candidato da oposição, o mais bem colocado nas pesquisas, se mantivesse e viesse à tona para também contra-atacar depois de um período em que, segundo essa pesquisa, que está sendo questionada pelo PL da Atlas Intel, trouxe um decréscimo, né? Trouxe uma redução das intenções de voto em relação a ele.